Organizei o conteúdo mantendo todas as informações, apenas melhorando a estrutura, a leitura e os destaques. Primeiro assunto: Direito Administrativo. Tema 1: Estado, Governo e Administração Pública. Foco de prova. Os pontos mais cobrados são: conceitos distintos, princípios, classificações, diferenças entre Estado, Governo e Administração Pública. Conceitos fundamentais. Estado. O Estado é a entidade soberana que exerce poder sobre um povo e um território, tendo como objetivo a busca do bem comum. Elementos essenciais do Estado: povo, território, governo, soberania. O Estado possui caráter permanente. Governo. O governo é o conjunto de órgãos e pessoas que detêm e exercem o poder político do Estado durante determinado período. Nash, características principais. Exerce a direção política do Estado. Define objetivos e políticas públicas. É o detentor temporário do poder. Não deve ser confundido com o Estado. Estado, permanente. Governo, temporário. Administração pública. A administração pública é o conjunto de órgãos, agentes e atividades responsáveis por executar as decisões do governo e prestar serviços à coletividade. Elementos principais: natureza, função executiva, finalidade, atendimento ao interesse público. Subordinação, atuação vinculada à lei. A administração pública não atua livremente. Sua atuação deve respeitar a legislação. 2. Comparação entre Estado, Governo e Administração Pública. Conceito, definição, elementos essenciais. Estado, entidade soberana que exerce poder sobre povo e território com o objetivo de bem comum. Povo, território, governo e soberania. Governo, conjunto de órgãos e pessoas que detêm e exercem o poder político do Estado em determinado período. Detentor temporário do poder. Administração pública, conjunto de órgãos, agentes e atividades que executam as decisões do governo e prestam serviços à coletividade. Função executiva, interesse público e subordinação à lei. 3. Poderes do Estado. De acordo com o artigo 2º da Constituição Federal de 1988, os poderes do Estado são independentes, harmônicos entre si. 1. Poder legislativo é responsável por editar leis, elaborar normas, fiscalizar determinados atos do Poder Executivo. Função principal: legislar. Poder Executivo é responsável por administrar, executar políticas públicas, colocar em prática as leis, prestar serviços públicos. Função principal: administrar. 3. Poder Judiciário é responsável por aplicar a lei, solucionar conflitos, proteger direitos, exercer a função jurisdicional. Função principal: julgar. 4. Funções essenciais à Justiça. Também existem as chamadas funções essenciais à Justiça: Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública. Atenção! Essas instituições não são poderes do Estado, mas possuem independência e garantias para exercer suas funções. Princípios da Administração Pública. Artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Este é um dos temas mais repetidos em provas. Os princípios expressos da administração pública são conhecidos pela sigla LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Legalidade. A administração pública somente pode agir quando existir autorização legal. O agente público não possui a mesma liberdade existente na esfera privada. Comparação importante. Particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite ou autoriza. Não existe liberdade plena de atuação administrativa. Impessoalidade. A atuação administrativa deve ser dirigida ao interesse público, e não ao benefício ou prejuízo de pessoas ou grupos específicos. Envolve tratamento igualitário, ausência de favorecimento, ausência de perseguição, busca pelo interesse coletivo, proibição de promoção pessoal do agente público. O ato pertence à administração pública e não à pessoa que o praticou. Moralidade. A administração deve atuar conforme ética, honestidade, boa-fé, lealdade, retidão. Não basta apenas cumprir formalmente a lei. Também é necessário agir de maneira moral e ética. Um ato pode respeitar a letra da lei e, mesmo assim, violar a moralidade administrativa. Publicidade. Os atos administrativos devem ser divulgados para permitir conhecimento da sociedade, transparência, fiscalização, controle social, produção de efeitos, quando exigido. A publicidade permite que a sociedade acompanhe a atuação administrativa. A publicidade não é absoluta, pois existem hipóteses legais de sigilo. Eficiência.
A administração pública deve atuar com rapidez, qualidade, economicidade, produtividade, bom uso dos recursos, busca pelos melhores resultados. Eficiência significa alcançar bons resultados utilizando adequadamente os recursos públicos. Número 6. Princípios complementares muito cobrados. Além dos princípios expressos no artigo 37 da Constituição Federal, outros princípios também aparecem frequentemente nas provas. Na supremacia do interesse público sobre o privado. O interesse coletivo deve prevalecer sobre o interesse individual, quando houver fundamento legal. Esse princípio justifica determinadas prerrogativas da administração pública. Exemplo: em certas situações, o Estado pode desapropriar um imóvel particular por necessidade ou utilidade pública, mediante o cumprimento dos requisitos legais. Continuidade do serviço público. Os serviços públicos devem ser prestados continuamente, evitando interrupções que prejudiquem a população. Serviços essenciais não podem ser interrompidos de forma arbitrária. Razoabilidade. A administração deve agir de maneira lógica, equilibrada, sensata, coerente. As decisões administrativas não podem ser absurdas ou exageradas. Proporcionalidade. As medidas adotadas devem ser adequadas e proporcionais à situação. Deve existir equilíbrio entre o meio utilizado, a finalidade pretendida, a gravidade da situação. A administração não pode aplicar uma medida excessiva diante de uma infração leve. 7. Pontos de pegadinha comuns. Estado e governo. O Estado é permanente. O governo é temporário. Não confunda a estrutura permanente do Estado com os governantes que exercem temporariamente o poder. Administração pública e vontade própria. A administração pública não possui vontade própria. Sua vontade é determinada pela lei. O agente público atua em nome da administração e dentro dos limites legais. Princípios administrativos. Os princípios não são apenas regras isoladas. Eles orientam a atuação administrativa, guiam a interpretação das normas, auxiliam na aplicação do direito administrativo, funcionam como fundamento para controle dos atos públicos. Número 8. Resumo para memorização. Estado, permanente, soberano, formado por povo, território, governo e soberania. Governo, temporário, exerce a direção política, define políticas e objetivos. Administração pública, executa as decisões governamentais, presta serviços públicos, busca o interesse coletivo, mas atua subordinada à lei. Número 9. Poderes do Estado. Legislativo, cria e edita leis. Executivo, administra e executa políticas. Judiciário, aplica a lei e resolve conflitos. Funções essenciais à Justiça. Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública. Não são poderes do Estado. Número 10 princípios. Limpe, legalidade, só faz o que a lei permite. Impessoalidade, sem favorecimentos ou perseguições. Moralidade, ética e honestidade. Publicidade, transparência e divulgação. Eficiência, qualidade, rapidez e economia. Revisão final. Estado, entidade soberana, permanente, formada por povo, território, governo e soberania. Governo, conjunto de órgãos e pessoas que exerce temporariamente o poder político. Administração pública, conjunto de órgãos, agentes e atividades que executa as decisões do governo e atende ao interesse público. Poderes, legislativo, executivo, judiciário, são independentes e harmônicos entre si. Princípios constitucionais, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Princípios complementares, supremacia do interesse público, continuidade do serviço público, razoabilidade, proporcionalidade. Primeiro assunto concluído: Estado, governo e administração pública. Próximo assunto.